Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, o profeta Isaías nos ensina que a palavra de Deus é eficaz. Ela tem força de transformação. Assim como a chuva e a neve caem do céu, para lá não voltam antes de molhar a terra, fazer fecundar a semente, para que ela nasça, cresça e produza fruto, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta vazia para Deus sem cumprir os efeitos esperados. É esta palavra que queremos acolher agora na nossa vida e no nosso coração. Te convido, querido irmão, querida irmã, a se colocar em atitude de prontidão, escutar o ensinamento, a voz do Senhor dirigida a cada um de nós através da Sagrada Escritura. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe-á perdoado, mas o que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou com que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nos últimos dias, a Palavra de Deus tem nos falado das consequências do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós pensamos que seguir Jesus é garantia de vida fácil. O Evangelho nos ensina que não. Seguir Jesus é ser capaz de suportar perseguições, incompreensões e até mesmo a própria morte. Afinal, o Evangelho é muito claro, se a gente olha do início ao fim. O Evangelho nos diz que seguir Jesus é nos colocar na contramão deste mundo, é enfrentar os ventos contrários, as ondas violentas, mas com a certeza de que permaneceremos de pé. Por isso, ao acolher esta mensagem do Evangelho nesses dias, precisamos revigorar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Não desanimar. Cristo nos chama para colaborar na sua missão. A missão é desafiadora, não é fácil, mas Ele nos garante. Ele sempre está presente e com Ele venceremos. Então vamos acolher esta mensagem do Evangelho, fazer a nossa reflexão, de modo que saiamos revigorados e fortalecidos. O Evangelho de hoje começa dizendo: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Isto é, se nós somos capazes de, neste mundo, dar testemunho de Jesus Cristo diante das pessoas, também Ele dará testemunho de nós diante dos anjos de Deus. A pergunta que precisamos nos fazer é justamente esta: temos dado o testemunho de Cristo diante das pessoas? Temos tido esta coragem para declarar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo diante dos homens? Ou nos envergonhamos do testemunho de Jesus? Não nos esqueçamos do que diz o Evangelho: todo aquele que me declarar diante dos homens, também eu o declararei diante dos anjos de Deus. O contrário também é verdade. Veja só o que diz o Evangelho: aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Será que muitas vezes, por causa da nossa vergonha, do medo, da timidez, não estamos renegando ao Filho do Homem neste mundo?
A consequência disso é clara no Evangelho. Este também será renegado diante dos anjos de Deus. Deus não quer renegar nenhum de nós. Ao contrário, o desejo de Deus é que sejamos salvos. No entanto, Deus respeita a nossa liberdade. Ele nos oferece a salvação, mas exige de nós o consentimento. Portanto, se nós o testemunhamos, também seremos testemunhados diante de Deus. Mas se nós o renegamos neste mundo, também nós seremos renegados diante dos anjos de Deus. Então nos perguntemos, nós testemunhamos ou nós renegamos o Filho de Deus neste mundo? Em seguida, o Evangelho vai dizer assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe-á perdoado. Mas, ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Portanto, dizer uma palavra contra o Filho do Homem, há possibilidade de perdão. No entanto, o Evangelho diz que quem dizer alguma palavra contra o Espírito Santo, este não lhe será perdoado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é esta blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há perdão? É justamente isso. Deus que se oferece para nos salvar. No entanto, o ser humano se fecha, não quer que esta salvação o alcance. Portanto, Deus respeita a nossa liberdade. A quem livremente se fecha e não se abre para esta ação do Espírito Santo, este não pode experimentar a salvação de Deus. Portanto, este não pode ser perdoado. Não porque Deus não quer, mas porque o ser humano se fechou. Então, observemos se nós, muitas vezes, não estamos nos fechando para o projeto de Deus, não permitindo que a sua salvação nos alcance profundamente. É preciso que demos consentimento à graça que o Senhor nos concede. Ele quer nos salvar, mas quer contar com o nosso consentimento e com a nossa liberdade. Por isso, tomemos cuidado com o fechamento do coração. Sem o nosso consentimento, não podemos experimentar a salvação que vem de Deus. E o Evangelho se conclui dizendo assim: quando vos conduzirem às sinagogas perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com o que ou como vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Portanto, é o encorajamento de todo cristão, sabendo que, uma vez decidido pelo seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também devemos suportar as consequências. O nosso destino é o mesmo destino de Jesus. Jesus foi perseguido, Jesus sofreu, Jesus foi levado aos tribunais. Ele foi condenado e morreu numa cruz, mas o Pai deu a última palavra, ressuscitando-o dos mortos. E hoje o Evangelho nos encoraja. Nós também, pela nossa adesão a Jesus Cristo, como diz o Evangelho, poderemos ser conduzidos às sinagogas, perante os magistrados, perante as autoridades, mas o Evangelho nos garante: não nos preocupemos com o que ou como iremos nos defender. Nós temos um advogado por nós. Nós não estamos sozinhos. Por isso não há razões para desanimar, para voltar atrás. Temos um perfeito advogado a nosso favor que nos ensinará tudo aquilo que devemos dizer em nossa defesa. Quem é esse advogado que está ao nosso lado para nos defender? O Espírito Santo. Por isso, jamais, meu irmão, jamais permitir que o medo nos impeça de realizar a missão que o Senhor nos confia. Temos o Espírito que nos assiste, que nos encoraja e que nos ensina como nos defender. Deste modo, querido irmão, querida irmã, no nosso coração deve habitar sempre a audácia de testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que sejamos, como diz o Evangelho, levados às sinagogas, apresentados diante das autoridades, sejamos levados aos tribunais, não tenhamos medo. Coragem, o Espírito Santo está conosco. Ele é o nosso defensor e com ele conseguiremos vencer todos os obstáculos, sendo fiéis ao projeto de Deus na nossa vida. Portanto, acolhamos a mensagem do Evangelho e procuremos testemunhá-lo
no nosso dia a dia. Com o coração agradecido por esta mensagem do Evangelho, que nos encoraja a assumir a nossa missão, que não nos permite que o medo nos impeça de realizar a nossa missão. Somos seguidores de Jesus e assim como Jesus suportou perseguições, condenação e até mesmo a morte, que cada um de nós seja inflamado por este mesmo Espírito e tenha a coragem de assumir até as últimas consequências a missão que de Deus nós recebemos. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e peçamos esta graça do Espírito para nos assistir nos momentos de dificuldades. Divino Pai Eterno, no dia de hoje, te pedimos a força do Espírito Santo. Como disse o Evangelho que terminamos de ouvir, Ele é o nosso defensor, que está ao nosso lado e nos ensina tudo o que precisamos dizer na nossa defesa, de modo que o medo não habite em nosso coração. Dá-nos, Pai Eterno, a audácia missionária para testemunhar, assumindo até as últimas consequências, o Evangelho de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.